Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês o engenheiro Presley Andrade. Vamos dar continuidade aqui à nossa segunda parte do mini curso de EBERIC 2019. Para você que possivelmente talvez não tenha assistido a primeira palestra, eu sou engenheiro civil, sou especialista em estruturas e fundações e atuo na área de projetos estruturais com o software EBERIC desde o ano de 2014. Na área de projetos de arquitetura, instalações, desde 2008 ainda, antes de entrar na faculdade, já trabalhava com projetos. Então, eu tenho aí já uma experiência um pouco considerável no quesito de realização de projetos. E na área de estruturas, né, eu me formei aí na minha especialização em 2017, formei em engenharia civil no ano de 2015 e desde então trabalho com projetos e ao longo da minha vida profissional, nesses 3 anos e meio aí mais ou menos, eu tenho feito aí diversos trabalhos, não só na área de projetos, mas também na área de cursos, né? Eu ministro o curso de EBERIC aí na cidade de São Luís, em Palmas, aqui em Marabá, no estado do Pará, eu já fiz o curso de EBERIC também. E, dentre outras coisas, trabalho também com a parte de orçamentação, execução de obras, consultoria em licitações e vários outros serviços aí que competem ao engenheiro civil. Aqui estão as minhas redes sociais, né? Você que ainda não me segue, pode estar passando aí no meu Instagram e me seguindo aí. Tem também um canal no YouTube onde eu posto aí alguns conteúdos relacionados à engenharia estrutural, engenharia de instalações hidráulicas e também o Facebook aqui, os meus contatos, né, o WhatsApp aí, o 063 e meu telefone pessoal. Vamos lá então. Na primeira parte do vídeo nós fizemos o lançamento da nossa estrutura, fizemos o lançamento dos pilares, convertemos os pilares para fundações e lançamos as vigas, tá? Agora a gente vai dar continuidade ao projeto. Vamos lançar aqui, nesse projeto aqui, as cargas de parede, né? Onde eu tenho parede eu vou ter que lançar carga. Então, por exemplo, tenho aqui essa viga e vamos lançar aqui uma carga de parede, tá? Existem duas formas. Existe aqui indo direto na viga e existe a forma de lançar a carga linear, que está aqui, ó, operações cargas, né? Eu posso vir aqui em carga linear e adicionar uma carga por 2 pontos ou por barra, ou por exemplo, eu posso vir aqui diretamente na viga, dar 2 cliques nela, clicar aqui em lançar e escolher aqui qual tijolo que eu vou estar utilizando. Nesse caso, eu vou estar utilizando aqui o bloco cerâmico vazado de 14 centímetros. Ele me dá aqui também a opção, se eu não me engano, considerando aqui reboco, né, 2 vezes, dá para entender o que está ali, mas eu vou usar esse mais simples aqui mesmo, que é o de 14, bloco cerâmico 14. A altura dessa parede vai ser aqui de acordo com o nosso projeto. Nós temos um pé direito aí de 3,10 metros. Eu vou ter viga sobre essa parede, então possivelmente a minha viga vai estar com 50. Eu vou fazer um lançamento aqui de uma parede de 2,60 metros de altura. Vou dar OK e vou dar OK, tá? Aqui já vai aparecer para mim, ó, o carregamento dessa viga. E aí, como que eu faço para lançar nas outras vigas? É muito simples. Eu posso vir aqui no menu de lançamento e vir aqui nesse copiar dados. Seleciono aqui a viga e eu quero copiar aqui a minha carga, certo? Então eu vou selecionar aqui, ó, carga de parede. Vou diminuir o zoom aqui e vou selecionar da esquerda para a direita todas as vigas e vou dar um Enter. Todas as vigas já foram colocado o carregamento. Nesse caso aqui eu não tenho parede, então eu vou retirar esse carregamento aqui desse ponto, tá? Só clicar na viga, vai abrir a janela e você clica em remover. Aqui também vou remover. E essa viga aqui também eu não vou ter parede, vou remover aqui também. Bom, tendo feito isso, a gente fez aqui um lançamento sem seguir o padrão, né? Ou seja, eu não segui a sequência correta. Então eu preciso renumerar esses elementos. Eu vou renumerar primeiro os pilares e as vigas, né? Na verdade, aqui no EBERIC 2019 já tem a opção de renumerar todos os elementos do projeto inteiro. No caso aqui eu tenho apenas
elementos lançados no pavimento térreo. Então já dei um clique aqui, ó. Eu coloquei aqui VB para a viga baldrame e os pilares, né, o P1, P2, P3 e assim sucessivamente. O que eu preciso fazer agora? A gente precisa copiar essa estrutura para o outro pavimento. Nós podemos observar aqui no nosso projeto em 3D que nós temos apenas um pavimento lançado, tá? Então eu vou vir aqui no meu croquis, aqui nessa janela do lado direito, vou clicar com o direito do mouse e vou vir em copiar croquis. Uma vez que eu clico em copiar o croquis, vai aparecer essa janela para mim aqui, onde eu vou estar fazendo a cópia para um determinado pavimento. No nosso caso, eu quero copiar do térreo para o primeiro pavimento. Eu vou copiar toda a estrutura que foi lançada. Então está marcada aqui toda a estrutura, é só dar um OK e aguardar que o software vai copiar. Quando a gente abre aqui o nosso Portico em 3D, a gente já observa que foi copiado aqui a nossa estrutura, certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá no primeiro pavimento, vamos lançar as nossas lajes. Vou fazer aqui algumas alterações, por exemplo, eu não vou colocar essa viga, tá? Uma vez que a gente copia também o pavimento, ele acaba apagando os elementos que estavam lançados aqui, por exemplo, a arquitetura. Então eu tenho que vir aqui novamente no menu arquivo e eu preciso importar esse arquivo em DWG que estava aqui, que eu tinha feito a importação, mas quando eu copiei do pavimento térreo para o primeiro, esse arquivo acabou sendo apagado, certo? E aí a gente precisa fazer a importação dele novamente. Então na importação, eu não vou importar aqui a achúria, as achúrias que tem lá no meu arquivo, para que ele venha ficar mais leve, tá? Aqui no projeto, então, vamos começar a fazer o lançamento das lajes e posteriormente vamos lançar a nossa escada. Vamos ter que criar um nível intermediário e fazer o lançamento da escada. Bom, existem aí alguns tipos de lajes a serem que podem ser lançadas aqui no nosso projeto. Por exemplo, laje nervurada, a laje pré-moldada, a laje maciça, a laje treliçada em uma direção, em duas direções, painel com enchimento, viga autoprotendida, a laje alveolar e lajes em painel maciço de uma ou duas direções, tá? No nosso caso aqui nós vamos trabalhar com laje treliçada e agora na versão aí 2019, na verdade desde das atualizações aí da versão 2018 e da versão V10 já tem essas opções aqui de carregamentos, né? Então aqui a gente vai estar utilizando um ambiente residencial, essas cargas elas estão de acordo com a NBR 6120, que é a NBR para cargas em estruturas. Aqui a gente vai utilizar um trailer de 12645 e vamos também estar utilizando um EPS aqui com altura de 12, tá? Ele vai ter 12 por 30 por 1,25 e a capa do concreto de 4 centímetros. Vou dar um OK e vou lançar aqui onde tem umas salas, ó. Tem sala aqui, são só esses dois ambientes. Agora eu vou pegar o comando laje novamente e vou lançar aqui as de área de serviço. Tá? Área de serviço e lavanderia são duas áreas de serviço. Vou pegar o comando laje novamente. Vou lançar agora na cozinha, cópia e cozinha. Vai estar aqui emendado esses dois ambientes. Eu não quero fazer viga ali, eu quero só colocar depois a carga na parede. E vou lançar aqui também a do banheiro de forma separada. Então quando a gente atribui ali essa configuração, o software já adota aqui a nossa carga acidental e a carga do revestimento. Agora eu vou lançar ali na sacada, então nós vamos ter ali terraço com acesso ao público ou, por exemplo, corredores com acesso ao público, tá? Eu vou ter uma carga acidental de 300 kgf por metro quadrado e um revestimento aí de 150 kg mais ou menos por metro quadrado. Então eu vou adicionar aqui laje treliçada e laje treliçada. Se eu quiser utilizar essa configuração, não colocar viga aqui no bordo da minha laje, eu preciso lançar aqui uma laje maciça. Se eu lançar uma laje treliçada, o software não vai calcular. Então aqui eu vou colocar uma laje maciça só para exemplificar aqui o tipo de lançamento e vou deixar aqui.
As nossas cargas e as nossas vigas já estão lançadas. Na verdade, vamos renumerar aqui essas vigas só para exemplificar aqui como que é feito. Então aqui no menu operações eu posso renumerar o pavimento corrente. Eu posso colocar aqui, por exemplo, viga intermediária e dar um OK. Eu posso colocar, nesse caso aqui, a gente vai deixar como viga e o número inicial vai ser 101, que representa o primeiro pavimento. Então tá aqui viga 101, viga 102, 103, assim sucessivamente, sendo enumerado de cima para baixo, da esquerda para a direita. Da mesma forma os pilares, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Bom, o que falta fazer aqui agora? Falta a gente lançar a nossa carga de parede, tá? Então eu vou vir aqui no modelo, carga linear. Eu já fiz aqui uma pré-configuração. Na verdade aqui a gente vai utilizar uma carga aqui de 310. E eu vou lançar ela em dois pontos. Eu poderia lançar também por barra, mas no caso aqui da laje não tem uma barra, eu tenho que lançar por pontos. Então eu vou pegar esse ponto e vou trazer até aqui mais ou menos. E aí eu vou ter outra situação aqui, ó. Então estou lançando aqui a minha carga na laje, certo? As nossas vigas aqui, todas elas vão ter a seção de 14 por 50, então eu vou copiar aqui os dados dessa seção, 14 por 50. Vou aplicar aqui a todas as vigas. E agora, a gente pode observar aqui no nosso pórtico em 3D, que já está aparecendo aqui as lajes que foram criadas, né? Ali no nosso lançamento, ok? Nesse momento, nós vamos estar criando agora o nosso nível intermediário para a criação da nossa escada. Como que eu faço isso? Você clica aqui no primeiro pavimento, depois clica com o direito e vai inserir nível intermediário. Dá um clique, vai aparecer aqui essa janela. Como que você vai saber que altura é? Você tem que ver no corte do projeto. Nesse caso aqui nós temos somente uma escada com 2 lances, então o nosso patamar ele está exatamente na metade aí do nosso vão. Então ele está na metade do vão. E aí logo vai ser 1,55. Eu quero copiar somente os pilares. Então vou deixar marcado aqui elementos gráficos e pilares, vou dar um OK. Aí vai aparecer essa janelazinha aqui, ó, bloco intermediário. Eu dei 2 cliques aqui, fiz a abertura dessa janela. Tá? Eu vou apagar essas linhas aqui porque eu vou criar outras linhas auxiliares. Vai ser mais fácil para mim fazer esse lançamento. Então eu vou vir aqui no menu desenho, vou criar uma linha desse pilar para cá e vou criar uma linha aqui desse outro ponto para cá. Nessa região onde eu vou ter o meu patamar, eu vou fazer o lançamento de barras para que eu possa lançar a minha laje. Então eu pego o elemento barra, digito 0, que é a espessura dele, clico no primeiro ponto e clico no segundo ponto. Ele vai perguntar se eu quero criar um nó, eu digo que sim. E aí eu vou lançar agora, vou criar aqui uma outra linha de apoio desse ponto para cá. E vou lançar novamente outra barra aqui, ó. Clico na barra, digito 0, Enter, clico aqui no nó e puxo para cá. E vai criar um nó novamente. E agora eu vou lançar até esse ponto e daqui para cá. Pronto, eu já fiz aqui o lançamento, eu posso vir agora e lançar um patamar, ok? Eu tenho que dar um nome a esse patamar, vai ser uma escada com acesso ao público e eu vou deixar uma espessura de 14, vou dar OK e vou dar um clique. Já fiz aqui o meu lançamento do meu patamar. Uma vez que eu venho aqui no meu menu, na minha estrutura 3D, já vai aparecer ali o meu patamar, tá? Eu vou voltar para cá, agora a gente vai lançar o primeiro lance da escada. Então no menu lançamento, escadas, lance, nós vamos definir essa escada aqui como uma escada 3, ela vai ter acesso ao público, ela vai ser uma escada com fundo plano, uma espessura de 14, um piso de 30 e uma altura de 17,5. E vou dar um OK
o software vai falar para mim selecionar a primeira linha de apoio. Qual que vai ser essa primeira linha de apoio? É justamente a linha aqui do patamar. Eu vou dar um clique aqui nessa linha. Depois eu clico nas linhas laterais. Aí vai aparecer os dados da barra. Ela é 0 e o nível inferior que vai ser o pavimento térreo. E aí eu vou apoiar exatamente em cima da minha viga que está lançada lá no pavimento térreo. Então vou dar um OK aqui. E aí está lançado o nosso primeiro vão da nossa escada, né? Aí eu volto aqui para o nível superior. E daqui eu vou lançar agora para o nível intermediário que a gente criou. Então vamos lá em lançamento, escada, lança. Vou aqui selecionar agora o primeiro ponto. Segundo ponto eu cliquei na viga. O terceiro ponto eu vou clicar na linha aqui, vou dar OK e vou vir até o meu patamar. E aí tudo certo. Agora essa escada nossa, ela é uma escada como se fosse uma escada autoportante, ok? Então a gente vai ter que ir lá na escada e fazer o engastamento desses pontos aqui, dessa que apoia aqui nessa escada e esse outro lá, tá? Que apoia no patamar. Então aqui, ó, nós vamos vir aqui em modelo e vamos engastar aqui, ó. Selecione, dou Enter, pronto, está engastado. Eu posso verificar, tem um comando muito legal aqui com lançamento, que é verificar se tem problema de lançamento ou não. Então, verifiquei aqui, ó, não foram detectados problemas de lançamento. Vamos dar uma verificada aqui no pavimento térreo. Aqui também, ó, não foi identificado nenhum problema. E nem no superior, né? Vamos verificar aqui. A qualquer momento do projeto, pessoal, nós podemos também adicionar cortes na nossa estrutura, né? Os cortes eles vão auxiliar na hora do lançamento, por exemplo, das escadas, né? Eu gosto muito de lançar um corte. Às vezes eu tenho dúvida às vezes com relação às alturas dos patamares. Então eu pego e crio cortes. Aqui nós temos os cortes aqui da arquitetura, né? Eu dei um clique lá no início, está aqui o comando, ó, operações corte e forma. E aí eu seleciono o corte sobre toda a estrutura e dou um clique em um ponto e em outro e depois arrasto para onde eu quero o corte, ó, e até onde eu quero que ele mostre. Uma vez que eu criei o corte, ele já vai aparecer aqui ao lado, é só dar 2 cliques e aí vai aparecer aqui todos os elementos lançados e aqui o nível intermediário, tá? Nosso corte BB da mesma forma. Bom, o lançamento já foi realizado. Agora nós podemos fazer aqui o processamento da estrutura, tá? Vou processar essa estrutura aqui para ver como é que vai ficar esses resultados. Bom, aí terminou aqui de processar o nosso cálculo e aqui aparece que a estrutura foi processada com alguns avisos. Então aqui tem essa aba aqui, resultados. Nós podemos observar alguns resultados preliminares após esse primeiro processamento, como por exemplo, peso próprio da estrutura, a carga adicional, a carga acidental, carga de água, os deslocamentos na direção X e Y, o coeficiente γz e as análises de segunda ordem que foram realizadas. Aqui abaixo nós temos a opção de imprimir esses resultados, temos a opção aqui de ver outros relatórios, como por exemplo, esforço na fundação, carga na fundação, mensagens da análise, combinações adotadas, imperfeições globais, análise P-delta, deslocamentos horizontais e estabilidade global. Eu vou dar uma abertura aqui nessa parte de mensagens da análise, tá? Vai ser gerado aqui um arquivo do Word e aqui vai trazer tudo que foi realizado nessa análise que foi feita aqui pelo software aqui de maneira automática. Então tá aqui, já tem aqui o relatóriozinho. Aqui ele vai trazer todos os pavimentos que existem no projeto, os deslocamentos em X, em Y, as iterações que foram realizadas aí pelo processo P-delta e alguns resultados aqui com relação aos nossos pavimentos que foram criados. Nós temos aqui no pavimento térreo 13 pilares foram dimensionados, uma sapata com erro. No primeiro pavimento tem 4 pilares com erro e todas as vigas foram dimensionadas corretamente, né? Ok, vamos aqui dar uma analisada
nessa nossa estrutura. Primeiro, nas nossas vigas aqui, que segundo o nosso cálculo, todas elas foram dimensionadas. E a gente vai estar verificando aqui se essas vigas estão atendendo aos estados limites de serviço. Nós temos aqui que todas as nossas vigas foram dimensionadas, tá? Aqui nessa janela, nós podemos observar aqui, ó, estamos com a viga 101, a carga, tem o peso próprio, tem a carga linear, tem as reações, a carga mínima e a carga máxima que foi utilizada no cálculo. Aqui no menuzinho de barra, nós temos aqui esses comprimentos de um apoio ao outro, tá? No caso aqui desse pilar até esse pilar, eu tenho uma barra de 3,30 m. E da ponta desse pilar aqui até o balanço, eu tenho 1,11 m, né? 1,12 m mais ou menos. Aqui nós podemos observar a seção, eu posso também alterar a seção do meu elemento por aqui. Os nós, né? Ou seja, onde são os apoios. A gente pode observar aqui embaixo, ó, tem o P1, tem o P2 e a viga 117. E aqui nos nós, nós podemos também observar as armaduras que estão sendo detalhadas para cada esforço, né? Por exemplo, nós temos aqui o MD, né? o esforço negativo. Então, todas as barras de esforço negativo estão aqui nesse nó. E as barras de esforço positivo estão aqui, tá? Aí, a armadura ao cisalhamento, que é os nossos estribos, né? Tem aí a bitola de 5.0 com espaçamento de 25. As envoltórias de cálculo e possíveis aberturas de fissura, né? Então, quer dizer que deu zero abertura de fissura, tá? Aqui embaixo nós podemos visualizar o carregamento, diagrama de esforço cortante e aqui o nosso momento fletor. Percebam que nós não atribuímos nenhuma vinculação a essa viga, né? E nem a uma outra viga do nosso projeto. E aqui, ó, só pelo lançamento o software ele já adotou aqui esse trecho como em balanço, ou seja, ele vai estar engastado aqui e apoiado aqui nessa viga 117, e aqui está engastado e aqui também está engastado, ok? Então, essa viga aqui, por exemplo, se nós abrirmos aqui o nosso gráfico de momento fletor, nós vamos observar que ela é uma viga contínua com um apoio do primeiro gênero, um apoio aqui do segundo gênero e um outro apoio aqui do primeiro gênero também. Percebam que não definimos nenhum tipo de vinculação. Eu não oriento, não considero que vocês também façam vinculações antes de rodar o cálculo. Nós não fizemos nenhum tipo de vinculação na nossa estrutura. Todos os nós aqui estão como se estivessem engastados, mas na verdade o comportamento estrutural, através da nossa análise aqui das nossas vigas e dos relatórios dos momentos fletores, nós estamos observando que em nem todo ponto está sendo considerado engastamento, ou seja, há vinculações distintas, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho uma viga biapoiada. Nesse outro caso aqui, temos também uma viga biapoiada. Já nessa viga V106, nós temos uma viga contínua, onde eu tenho apoio, engaste, né? Apoio de segundo gênero e engaste novamente, tá? Ok. Todas essas vigas estão detalhadas, está tudo ferro aí bonitinho, etc e tal. Mas vai atender aos nossos limites, né? A nossa flecha limite, por exemplo. Nós vamos observar isso agora mesmo. Vamos pegar aqui essa viga aqui, por exemplo, essa viga V107. Vou abrir aqui essa janela. Aqui nós temos o deslocamento imediato, a flecha elástica, a flecha imediata recalculada, a flecha total é recalculada mais a deferida, uma contraflecha que já foi aqui aplicada, tá? E temos a flecha final recalculada mais a deferida mais a contraflecha, ou seja, menos a contraflecha, ok? E a gente pode observar que a nossa viga aqui ainda está tendo uma flecha aí de 3,33. O nosso vão aqui, ele é aproximadamente 5,40. Se a gente for lá pela tabela da NBR 6118, nós temos que L sobre 250. Então, eu tenho uma flecha máxima permitida de 2,16. Quer dizer,
o nosso projeto aqui dessa viga e a nossa estrutura está dimensionada, está detalhada, mas não está atendendo aos estados limites de utilização. O que isso pode levar? Se a minha viga não atende ao limite de deslocamento, consequentemente a minha laje também não vai atender, tá? Então, a gente pode abrir aqui as nossas lajes, podemos verificar que todas elas vão estar detalhadas também. No entanto, elas têm aí um deslocamento também um pouco alto. Por quê? Porque a laje ela acompanha o mesmo diagrama das nossas vigas que nós acabamos de observar lá, por exemplo, essa viga aqui com uma flecha de 3.34, né? Então, lá na primeira parte do nossa palestra, eu comentei com vocês sobre o tipo de análise da laje, né? Análise através da grelha em 3D. Essa análise ela é realizada não somente com as barras das lajes, mas também com as barras das vigas. Por isso que, nesse ponto aqui em específico, onde a gente pode observar, ó, os pontos vermelhos são os pontos com maiores deslocamentos, a gente percebe aqui que a viga está deformando e que a laje ela acompanha o mesmo deslocamento aqui da nossa viga, tá? E aqui, ó, essa pequena barra, se vocês observarem, na memória de cálculo o software joga esse carregamento da parede sobre toda a laje, mas no entanto aqui na grelha é como se essa única barra, esse único trilho aqui fosse receber o carregamento da parede inteira. Então isso aqui a gente pode até desprezar. É claro que na hora da execução nós vamos ter que executar aqui um trilho duplo, né? Isso geralmente a gente coloca em nota de projeto e coloca detalhado no projeto também, para que esse deslocamento aqui ele seja combatido, tá? Vamos voltar aqui para verificar aqui as nossas flechas, por exemplo. Bom, e aqui a gente vai observar aqui as flechas nas nossas lajes. E olha só, aqui nós estamos tendo aqui na laje 4 e 7 uma flecha de 4,29. Aqui na laje 3 uma flecha de 2,14, 2,01, 94. Quer dizer, todas essas lajes aqui que estão com os pontos em amarelo não está passando na verificação de estado limite de serviço. Nós podemos ainda aqui nas vigas, podemos observar nas vigas aqui que nós temos também aí, ó, uma flecha um pouco elevada. Temos aqui nesse ponto, onde está dando uma flecha de 3,85 e eu poderia ter no máximo uma flecha de 2,16. Então não passa na verificação aqui a aceitabilidade sensorial, por exemplo. Vamos dar uma verificada aqui com relação à verificação aqui de elementos não estruturais, por exemplo, paredes. Ó. Eu tenho aqui uma rotação máxima de menos 0,01 1073 rádio, quer dizer, não passa. Eu tenho que ter aqui no máximo 0,0017. Eu estou tendo 0,11, tá? Então aqui, isso daqui vai fazer com que a minha parede que vai estar apoiada nessa viga, ela vai vir tender a sofrer fissuração, tá? E consequentemente a laje também, o piso que vai ser executado, né, o revestimento cerâmico, por exemplo, ele pode vir a acontecer fissuras nessa região onde eu estou tendo, ó, flechas muito altas. E como que eu faço para resolver isso? Não vamos tentar aqui resolver somente aumentando a seção das lajes, por exemplo. Vamos dar uma analisada aqui nessas vigas, qual é a seção que a gente está utilizando. Então, já estamos utilizando aqui uma seção de 50 de altura, né? Uma seção já um pouco elevada. Mas, por exemplo, nós podemos ainda aumentar aqui o BW dessa viga. Vamos colocar, por exemplo, 20 por 50. E aqui no Eberic também nós temos a opção de colocar uma contraflecha. Aí vamos aqui, ó, aplicar uma contraflecha aí de 1 centímetro no meio do vão nessa viga. Vamos fazer isso também aqui nessa viga, ó. Essa aqui está um deslocamento bom. Essa aqui que está tendo um deslocamento além do limite, né? Vou colocar aqui 20 por 50. E vou tentar inserir também aqui uma contraflecha nessa viga. Aí eu vou colocar mais ou menos, vou colocar nesse nó aí, que é onde vai ter um maior deslocamento.
E agora nós vamos rodar o nosso cálculo novamente aí, para que a gente observe como que ficou esse deslocamento após essas interferências aqui, intervenções que nós fizemos na nossa estrutura, sem ter que aumentar a espessura da laje. Então vamos rodar o cálculo aqui novamente, e agora a gente vai estar refazendo esse cálculo aí para ver o que aconteceu com a nossa flecha ali, daquela viga e também das lajes, se vai diminuir ou não. Vamos aguardar o software processar. Acabou de ser realizado o cálculo, vamos diretamente ali observar aqui as nossas vigas e ver o que está acontecendo aqui com a alteração que nós fizemos aí. Vamos ver aqui, ó, a nossa flecha deferida, ela já reduziu ali para bem próximo do valor que a gente pode reutilizar. Tá vendo aí, ó, 2.16 menos a contraflecha que eu coloquei lá no meu projeto. A gente pode observar aqui também as grelhas do nosso pavimento. Vou vir aqui no primeiro pavimento, vou fechar essas janelas. Tá aqui as minhas lajes. E aqui nós conseguimos ver aqui, ó, em esforços, nós podemos observar a nossa grelha. Eu vou diminuir um pouco aqui essa escala, mas olha só, se a gente dá um clique aqui, ó, essa barra já está com deslocamento apenas de 1.88. Quer dizer, já diminuiu consideravelmente o meu deslocamento dessa laje, tá? Então aqui a gente já meio que resolveu a situação da nossa laje. Se essa flecha ainda continuar dando alta, aí nós vamos ter que ver as situações, né, que nós podemos estar fazendo aí para diminuir esse deslocamento aí. Agora aqui a gente vai estar a cópia desse pavimento, do primeiro pavimento para a cobertura e posteriormente para a caixa d'água. Então vou vir aqui no primeiro pavimento, croquis, copiar croquis, vou copiar somente os pilares e vigas aqui para a minha cobertura. Vai dar um aviso aqui que a estrutura vai precisar ser processada novamente. Eu vou lá verificar as cópias que eu fiz, no caso a cópia, né? E aqui eu vou apagar essa barra e vou fazer aqui uma interligação dessa viga com esse ponto aqui, ó. Ok? E aqui eu vou copiar esses 4 pilares aqui, que vai ser o suporte da minha caixa d'água. Vou vir aqui, ó, copiar pilares para outros pavimentos, vou selecionar aqui somente da caixa d'água. E vou vir aqui no pavimento caixa d'água. Agora, eu vou importar a minha planta de cobertura, só para servir de base para o lançamento aqui das minhas vigas e da laje aqui dessa caixa d'água. Arquivo importado, vou lançar aqui as minhas vigas, tá? 14 por 50, ok. Ela aqui para cá, criar um nó ali. Vou aqui lançar uma linha aqui desse ponto para cá, só para vou lançar a viga aqui, pegando até esse ponto, sim, ok. Vou pegar a viga daqui para cá agora, mais ou menos. Vou passar um pouquinho aqui, depois eu vou só apagar esse trecho aqui que eu não vou estar usando. E agora vou lançar daqui para cá, ó. Sempre eu clicando aqui na barra do centro, tá? Que é o eixo da viga. E esse trecho aqui, ó, eu vou estar apagando aqui. Pronto. Vou renumerar aqui essas vigas como VCX, tá? Deixar o mesmo ali. E agora eu vou inserir aqui a minha laje. Laje treliçada. Vou colocar aqui um carregamento de 150, 150,
150 e uma carga da caixa d'água aqui, que eu já calculei previamente aqui, uma caixa d'água de 3.000 litros. Eu vou ter uma carga de aproximadamente 400 kgf por metro quadrado em toda essa laje, tá? Estou dividindo aqui por metro quadrado. Bom, aqui, se a gente observar aqui no nosso pórtico em 3D, nós certo, lançado aí bonitinho. Vou fazer aqui o processamento desse projeto, todo ele agora. Então, cálculos realizados. Agora nós podemos vir aqui nessa janela de resultados para verificarmos aqui, ó, as mensagens da análise. Vamos abrir aqui para ver como é que ficou. De antemão, nós temos um gama Z aqui que está excelente, dentro do limite, né? Está aqui o relatóriozinho. Vou baixar um pouco aqui para a gente ir logo lá para os resultados. Tá aí no primeiro pavimento, nós temos aí 2 pilares que estão com erro, tá? Os demais, está tudo dimensionado. Quer dizer, nós fizemos, na verdade, um pré-dimensionamento muito bom. É uma estrutura pequena, né? Baixo carregamento. Vamos observar aqui esse pilar que está dando erro. Aqui no primeiro pavimento, a gente pode vir aqui no menu estrutura e tá vendo que está habilitado aqui essas peças, ó. Então vamos verificar aqui, ó. Pilar. Os pilares que tiver com erro vai aparecer em vermelho aqui na minha planta. Então tá aqui, ó, P12 e o P13, ó. Eu estou tendo aqui, ó, situações onde nenhuma bitola configurada para armadura longitudinal pode ser utilizada. O que eu vou ter que fazer aqui? Não tem outra alternativa, a não ser quando eu venho aqui nas configurações, né, eu verifico, por exemplo, o cobrimento aqui, ó, espaçamento mínimo já está 3 centímetros, a taxa de armadura máxima aqui no caso está 6%, está uma taxa razoável, aqui deveria estar 14%. Então eu vou ter que vir aqui agora, deixa eu ver aqui na aba de materiais de durabilidade. Para pilares, concreto C30, classe moderada, bitolas. Talvez se eu colocasse aqui a bitola de 16, poderia passar. Mas aquele erro ali em específico, pessoal, é o seguinte, é porque o pilar ele está tendo um esforço um pouco maior. Eu não vou entrar aqui no quesito de vinculações, que de repente eu poderia estar aplicando aqui uma vinculação diferente, ó. Esses 2 pilares aqui, eles estão sofrendo flexocompressão. Então, a gente pode ver aqui nos resultados, o nosso P12, por exemplo, a gente vai verificar que ele tem um esforço bastante elevado. Uma vez que ele tem um esforço mais elevado do que os demais, né? Tá vendo aqui, ó, com MD que está dando 1497 kgf, enquanto que eu tenho outros pilares com MD menor, tá? Então aqui não tem solução, quer dizer, a única solução que nós temos aqui é mudar a seção. E aí, como o pilar de cima está dimensionado e está passando, nós vamos vir aqui, vamos desmarcar essa opção e vamos colocar aqui 35, vou dar OK, tá? Agora, eu vou ter que mover esse pilar aqui, que ele saiu um pouquinho, ó. Tá vendo? Na realidade, vamos fazer aqui um diferente. Eu vou vir aqui, clico com direito, vou editar formada. Eu quero mudar, tá vendo esse pontinho aqui, ó? Eu vou mudar o ponto fixo para que meu pilar ele cresça nessa direção. Agora eu vou copiar para todos os pavimentos esse ponto fixo. E agora sim, eu vou vir aqui, desmarcar e vou alterar. Então meu pilar vai crescer ali para dentro. Vou vir aqui novamente, vou editar, vou copiar somente para o térreo e vou fechar. Vou fazer isso aqui com o meu P13 também. Primeiro já está aqui com o ponto fixo aqui, ó, tá vendo? Então só posso alterar aqui que já vai resolver a situação. 35, editar a tomada, copiar a seção para o térreo, ok, fechar, ok. Se nós viermos aqui no nosso pórtico em 3D, dar o F7 aqui, olha só, esse pilar aqui está com seção maior daqui para baixo,
e esse aqui também. Podemos dimensionar novamente, né, esse projeto. Vou rodar novamente o cálculo aqui só para ver se o erro saiu, para mostrar para vocês. Acabou de processar novamente o cálculo aqui, ó. Acontece que o meu P13 ainda está com o erro. O nosso pilar P12 aqui ele já dimensionou. Talvez não está sendo o melhor dimensionamento, etc e tal, mas aqui não vou entrar muito a fundo com relação a isso. É apenas um mini curso. Na realidade aqui esse pilar ele não alterou a seção, né? Tô vendo aqui que está com a seção de 30 ainda. Nossa, aqui deu uma zica. Esse aqui passou. Vamos aqui analisar novamente as nossas vigas com relação às flechas, se estão dentro dos limites aceitáveis. Depois vou mostrar para vocês aí o diagrama unifilar, a verificação dos esforços e como que a gente gera as pranchas de plotagens, tá? E aí vamos dar como encerrado esse mini curso de EBERIC 2019. Aqui nós temos aí as nossas vigas, todas dimensionadas. Vamos aqui ver a questão da flecha. Vou verificar aqui rapidamente, só aqui mesmo, que a gente consegue observar. Então aqui está um pouquinho fora ainda do limite. Talvez se eu colocasse uma contraflecha um pouco maior, eu entraria aqui na faixa dos 2,16. Na realidade, pessoal, a flecha que a NBR 1018 nos permite para situações onde tenha alvenaria embaixo e em cima é apenas de 15 milímetros. Então, ainda que eu não estaria atendendo o requisito da norma, eu teria que rever esse projeto. Aí, como que eu faria isso? Eu ia ter que diminuir aqui esse vão, né? De repente, pegar essa viga, passar para cá, fazer reto aqui para quebrar o vão no meio, ou aumentar a rigidez da laje também. Aumentar um pouco mais a seção dessa viga, né, que aqui ela está com seção de 20 por 50, de repente colocar 55 ou aumentar o obcecado concreto para que pudesse ser solucionado esse problema, né? Tá aí, está dimensionado, né? Agora eu vou estar mostrando aqui para vocês um pouco sobre o nosso diagrama aqui do pórtico unifilar. Vamos abrir aqui então o nosso pórtico unifilar. Aqui nós podemos observar a nossa estrutura de maneira unifilar, né, conforme é levado para o dimensionamento, as barras de pilares e barras de vigas. E esses pontos em vermelho são os pontos aí que estão, nesse caso aqui, ó, que está aberto a aba de modelo elástico de deslocamento, são os pontos onde estão tendo maior deslocamento, né? Conforme a gente viu lá em planta, aquela situação lá do projeto. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o carregamento axial, como que se dá. Então aqui a gente pode observar os pilares que estão tendo maiores carregamentos. No caso aqui, ó, é justamente esses pilares aqui da frente. Por quê? Porque essas lajes aqui, vocês lembram que nós colocamos aqui um carregamento um pouco maior? Então, por isso que esses pilares aqui estão tendo maiores cargas. Ó. Tem um carro aqui da ordem de 40 tonelada força, tá? Nós podemos observar os momentos fletores ao longo do edifício, no caso aqui, seja em vigas ou seja nos pilares, tá? Aqui a gente pode observar que os maiores esforços estão justamente nessa direção aqui, ó, que são aquelas vigas que está tendo uma flecha um pouco maior. E aqui nessa viga, ó, a gente pode observar que como eu tenho uma viga que apoia em outra viga, eu tenho uma carga concentrada aqui. Vocês conseguem enxergar isso? Uma carga pontual sendo colocada aqui. Por isso, a configuração do momento dessa viga. Ó, tá? Maior momento aqui no local dessa carga concentrada. Do outro lado aqui do mesmo jeito. Tá? Aí aqui a gente consegue também identificar as nossas vinculações. Como é que está sendo o comportamento aqui da nossa estrutura. Ó. A gente pode analisar aqui da seguinte maneira. Ó. Essa viga aqui, ó. A viga 107, ela é uma viga bem apoiada. Essa viga do bordo aqui, ela é uma viga que está apoiada simplesmente aqui, e aqui ela está engastada e aqui está um balanço, né? Ou seja, eu tenho um pico negativo, momento positivo e aqui quase zero negativo,
tá? Aqui eu tenho uma viga contínua, ó, comportamento de viga contínua. Embaixo também da mesma forma, só que embaixo nós não temos lajes, então os esforços embaixo é menor, porque eu não tenho carregamento de laje, né? Assim como aqui na minha cobertura, tá? A gente pode observar aqui também os momentos torsores, né? Vocês observem que nós não aplicamos rótula em nenhum ponto da nossa estrutura, não foi necessário. Na realidade, aqui, esse é o diagrama de momento dos cortantes, ok? De acordo também com as nossas vinculações, ó, onde é o esperado, né, maior esforço cortante nessa direção, e aqui nos pontos onde eu tenho o pico de negativo e positivo. E aqui a gente pode observar também os torsores, né? Quase não tem esforço torsor. Imagina se eu tivesse saído rotulando tudo. Não havia necessidade, né? Talvez, se eu fizer uma análise aqui mais criteriosa, o fato de eu rotular uma viga que apoia outra viga poderia, de repente, diminuir um pouquinho a armadura que está sendo detalhada lá no projeto, tá? Mas eu não fiz isso, tá? E considero que vocês também não façam, não saiam rotulando qualquer viga, porque vocês podem estar derrubando a estrutura de vocês. Por que derrubando? Porque, por exemplo, aqui, ó, se eu vim aqui no meu detalhe das vigas, ó, vamos pegar aqui as armaduras, ó, essa viga 107. Nós temos aqui um pequeno comprimento de ancoragem, né? Bem simples. Isso aqui em campo, se por exemplo aqui, ó, não tivesse essa armadura aqui em cima, onde vai estar esse ferro que vai estar passando por cima do ferro dessa outra viga aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse só uma barra reta, eu estaria com a viga praticamente solta, né? E aí talvez se eu aplicasse uma rótula ali, eu não teria essa configuração de armadura aqui. Então, não saia rotulando tudo, tá, pessoal? Vamos primeiro analisar, se for o caso de não passar, aí a gente dá uma verificada, como é que está sendo, tá? Por exemplo, aqui, ó, essa situação aqui, ó, vamos ver como é que está o gráfico. Ó. Aqui eu estou tendo um picozinho de negativo, mas estou tendo uma ancoragem bem pequena, né? Não vamos sair aplicando vínculos sem entender o comportamento da estrutura, o que está se passando. Ou, por exemplo, definir pontos para onde a carga vai, né? Temos que ter cuidado com o software, tá? A gente viu ali que está tudo detalhado, bonitinho, mas que não estava passando nas verificações de estado limite de serviço, né? E nós precisamos fazer projetos que atendam os estados limites de serviço e de utilização, porque de nada vale um projeto cheio de detalhes, mas que ele não atenda os limites mínimos da norma, né? Imagina, faz o projeto todo bonito, mas todo errado, concepção estrutural errada, análise estrutural errada. Então vamos buscar conhecimento, vamos ler, né? Tem aí bastante literatura, livros aí voltados só para análise de estruturas com software, por exemplo, o livro do Alio Kimura, um livro excelente. Tem aí uma nova edição. O investimento é muito baixo, um livro custa aí de cerca de R$100, então vale muito a pena. Bom, a gente vai ver agora aqui como gerar as nossas pranchas, tá? Aqui eu já estou com a minha planta de locação aberta, tá aqui ó, no menu estrutura, locação. Clico aqui nessa parte, vai abrir para mim aqui a minha planta de locação. Percebam que aqui na planta de locação eu tenho coordenadas, tá? Coordenadas em X e em Y. Essas coordenadas são provenientes aqui do plano cartesiano x e y e a partir do ponto de locação 00 que nós fizemos. Então lembra que lá na primeira aula nós botamos o ponto 00 aqui? Pois bem, aqui no software ele já gera essa cota desse ponto 00 que está mais ou menos aqui para cá e também para esse eixo número 1 aqui, tá? Bom, para gerar as pranchas é muito fácil e muito simples. A gente vai ter que vir aqui no menu estrutura, está aqui a aba de pranchas. E aqui eu vou definir o que eu quero na minha prancha, o que eu quero colocar aqui, tá? Eu vou inserir aqui, por exemplo, ó, em formas eu marco todos os pavimentos.
Posso marcar aqui também, se for aqui, de vigas do pavimento térreo, do primeiro pavimento, segundo e terceiro. Geralmente eu coloco separado, tá, pessoal? Para que eu venha ter um quantitativo só das vigas do térreo e do primeiro pavimento. Então vou dar um OK aqui só para gerar para vocês verem como que é. Então tá aí, foi gerado ali das fundações, juntamente com as vigas, deixei marcado aqui, né? E agora está gerando as plantas de forma. Os cortes também podem ser gerados aí a partir da planta de forma ali, tá? Bom, aqui está a nossa planta de forma. Eu tenho aqui a planta do térreo, baldrame, aparecendo aí como sobreposição ali as fundações por meio de sapatas, tá? Já vem cotada, que facilita bastante, a gente não precisa fazer essa cotagem aí no AutoCAD. Aqui também planta do primeiro pavimento, né? Planta de forma com a altura das lajes, os espaçamentos, aqui os detalhes, ó, tá? As quantidades ali de trilho, qual carga foi utilizada na laje, o FCK do concreto. E aqui na prancha 2 nós temos a planta de forma da cobertura, somente vigas, né? E aqui da caixa d'água, onde eu tenho essa pequena laje para apoio da minha caixa d'água. Aqui nas pranchas de vigas nós temos as sapatas e as vigas do pavimento térreo. E aqui eu tenho um resumo de materiais, que vai ser muito importante aí para orçamentação e compra desses materiais, tá? Bom, a gente pode inserir alguns detalhes, né? Podemos criar imagens em 3D, podemos estar inserindo aqui, ó, por exemplo, a planta de carga, tá? Foi repassado o projeto para um engenheiro geotécnico, para ele poder fazer a fundação, ele precisa da planta de cargas. E também nós podemos fazer o seguinte aqui, ó, nós podemos verificar alguns relatórios e também um diagnóstico da nossa estrutura. Resumo de materiais, elementos genéricos, critérios que foram utilizados no nosso projeto. Esse relatório aqui, esse diagnóstico da estrutura, ele é bem legal, que ele vai trazer aqui em forma de gráfico para nós quais que são os elementos que estão sendo mais onerosos na nossa estrutura, o que é mais caro, o que não é, o que está tendo mais volume. Então, vamos aguardar gerar aqui, a gente vai visualizar. Bom, enquanto gera aqui, eu vou só mostrar para vocês aqui rapidão um projeto de um sobradinho, tá? Na imagem de perspectiva, ó, nós temos aqui um pavimento térreo, um pavimento superior e a cobertura, tá? Temos laje aqui e laje na cobertura. Bom, aqui eu preparei lá no eBERIC e exportei para o AutoCAD e fiz o detalhamento aqui no AutoCAD mesmo. Tá? Vocês podem observar que aqui eu tenho a projeção da planta baixa, eu tenho o ponto 00 de partida, ok? Essas coordenadas aqui estão exatas, a distância desse ponto até aqui vai ser 5,02 e desse ponto até aqui vai ser 8,25 centímetros, tá? Planta de forma do térreo, primeiro pavimento das lajes, detalhes aqui de lajes, ó. Eu tenho aqui locais onde eu vou ter paredes sobre laje, então está detalhado aqui na planta, trilho duplo, tá? E também um detalhe esquemático aqui, ó, da execução. Algumas notas de projetos, detalhes aí de escadas, detalhes de armaduras, fundações, vigas, lajes, pilares. Aqui eu detalhei os pilares em promada, eu otimizei as armaduras de cima para baixo para que ficassem iguais, né, as quantidades. Por exemplo, aqui eu tenho 20 barra de 12 mm no térreo, na fundação, na verdade, aqui também tenho 20 barra e aqui eu tenho 20 barra de 12,5. Então tá de cima a baixo a mesma quantidade de barras, tá? Detalhamento de lajes, também gosto de colocar isso aqui no projeto, para o camarada que fabrica a laje fabricar de acordo com o nosso projeto. Nem sempre o fabricante de laje ele calcula, ele dimensiona a laje, então eu sempre gosto de colocar, porque eu estou prevenindo um risco aí que pode acontecer na obra de romper uma laje, por exemplo, por falta do camarada ter calculado, né, qual trilho que ele poderia ter usado. Então aqui a gente já coloca
para evitar esses problemas, tá? Então esse é um projeto todo detalhado no ponto para ser impresso e entregue para o cliente. Voltando aqui, o relatório está terminando de ser realizado, está pedindo para substituir aqui, que já tinha sido feito um, vou dar o sim. E aí vai abrir no Word o relatório aí da diagnóstico da estrutura. Então temos aí, ó, distribuição de cargas, cargas adicionais, peso próprio, carga incidental, carga de água. Temos aqui relação de carga por área, tá? Esforços devido ao vento, estabilidade global da estrutura, índice de consumo de materiais, ó. Nós temos aí alguns pontos, ó, nos pilares nós temos uma taxa de alta um pouco elevada, mas no total nós temos aí uma taxa de aço de 70 kg de aço por metro cúbico de concreto, é uma taxa razoável. Um resumo de custos, né? Nós temos aí o vilão da execução da estrutura sempre as formas, então é nesse ponto que tenta se economizar em projetos estruturais. Temos aí resumos também da distribuição de custos por elementos. Ó, nós temos que as nossas vigas terão um custo maior na nossa estrutura, não levando em consideração, claro que vai ter mais área de forma nas vigas, né? E aí alguns elementos com deslocamentos excessivos, ó, já estão sendo gerados aqui, por exemplo, a viga 112 no vão 1, ó, tem uma flecha muito alta, né? Aqui mais abaixo, ó, estabilidade sensorial visual em lajes. Tá tendo aí algumas flechas excessivas, por exemplo, aqui, ó, laje 5, 1.53, limite L sobre 250, então tá dando uma flecha bastante alta, tá? Então teria que rever um pouco esse projeto, aplicar algumas outras contraflechas aí para tentar diminuir isso. Muito obrigado por esta oportunidade de estar compartilhando meu conhecimento com vocês. Agradeço de coração. Espero que vocês tenham gostado da nossa palestra. E aqueles que ainda não me seguem no Instagram, no YouTube, vão lá, se inscrevam no meu YouTube, lá no meu canal. Assinem lá para que vocês possam receber no seu e-mail as notificações aí quando eu postar novos vídeos. E siga também o meu Instagram, né? Eu tenho publicado aí bastante conteúdo. Quero também deixar aqui para vocês que eu vou estar lançando um curso de EBERIC aí online, previsão aí para início de 2019. Então fique ligado, vai ser um curso extremamente prático. Vamos aí abordar um edifício de 5 pavimentos pelo menos. Muito obrigado, obrigado Rogério, obrigado a toda a equipe do Cone e muito obrigado a vocês que acompanharam aqui a minha palestra, a parte inicial e a parte final. Forte abraço e qualquer dúvida, qualquer coisa aí pode entrar em contato comigo.